Aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Essa é a minha oração, o meu desejo. E para quem já me conhece e não me conhece, eu sou a Kellen Cristina, né? Sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás, com o pastor presidente Uida Marques Luiz de Oliveira e sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E estou aqui para trazer para vocês um comentário sobre uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com as revistas da editora Betel e nós estamos no segundo trimestre de 2023 com o tema sobre o livro de Gênesis. E nós temos aprendido muito, porque nesse tema estamos vendo sobre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Então, está sendo um aprendizado desde o início, né? Para a gente entender bem todo o contexto e toda a história do ser humano. Está sendo uma bênção, glória a Deus. E hoje eu vou trazer para vocês um comentário sobre a lição de número 4. Eu estou meio atrasada, mas tem que correr atrás, né? Tem que fazer a obra de Deus, não pode parar. Muitos trabalhos a ser feito, muitas responsabilidades sobre as minhas mãos. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. E quem faz essa obra, quem capacita é Ele, né? E eu estou aqui e vamos então a este comentário mais resumido para a honra e glória do Senhor. A lição de número 4 tem o título que diz: A alienação humana a partir da queda. O texto áureo nos diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Gênesis capítulo 3, versículo 10. A verdade aplicada nos diz: o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Os objetivos desta lição são citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo, mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo e falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Os textos de referência se encontram em Gênesis capítulo 3, do 8 ao 12. Os versículos. Mas é importante que você leia todo o contexto, né? Todos os capítulos aí do livro de Gênesis, ler todo o livro, né? Ler também as leituras complementares que tem na nossa revista, né? Uma para cada dia da semana, assim como as referências citadas durante a lição. E sempre em oração, né? Para que o Espírito Santo nos dê a iluminação, o entendimento que nós precisamos. Mas vamos ler como está disponível, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que Deus cure nossos relacionamentos. Vamos estar orando e você pode apresentar a Deus o seu pedido de oração. E crendo, porque Ele vai fazer aquilo que for melhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir que o Senhor esteja conosco, Senhor, mais uma vez neste trabalho, para que o Senhor possa transmitir aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, que o Senhor possa me ensinar agora através dessa lição e ensinar as pessoas que estão aqui acompanhando este trabalho, que o Senhor possa visitar os lares, visitar os corações, que possamos abrir, dar lugar, guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Que o Senhor possa dar vitória agora neste momento para cada um que tem acompanhado, cada pessoa que tem orado, tem pedido, Senhor. Ouve essa oração agora neste momento. Ouve este clamor agora neste momento. Entra com providência, vai dando vitória, vai repreendendo toda obra contrária, toda cilada do inimigo. Liberte essas vidas, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. E dê vitória em todos os sentidos para essas vidas. Eu venho te pedir que o Senhor cure os nossos relacionamentos, que o Senhor cure as feridas, que o Senhor cure as frustrações, as decepções e nos ajude a perdoar, nos ajude a amar como o Senhor ama, nos ajude, ó Deus, porque não é fácil.
É somente com a tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos. Mas nós queremos isso para a nossa vida. Que possamos querer, que possamos desejar ter um bom relacionamento contigo e com o nosso próximo e conosco mesmo, no nosso interior. Que possamos buscar isso para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. A introdução vai nos dizer: na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta, veremos as consequências do pecado nas relações. Consequências terríveis, né? E não é fácil, né? Nós precisamos muito estar na presença de Deus, buscar mais e mais a presença de Deus para vencermos o pecado e não deixar que ele tome conta da nossa vida, para não sofrermos consequências recorrentes, né? Consequências consecutivas. Mas vamos entrar aqui no tópico 1, que diz alienação em relação a si mesmo. Mas antes de iniciar, eu quero dizer para vocês o significado da palavra alienação. No dicionário, alienação é separação ou dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial de sua natureza ou da sociedade, muitas vezes resultando em sentimentos de impotência e desamparo. Também tem o sentido de separação. Alienação é o sentido de ser separado, né? Ou, que é o que diz aqui, né? Ser tirada a sua essência, ser separada da sua essência. É como se causasse, é como se fosse uma destruição do nosso caráter. E muitas vezes causa desamparo, tristeza, aquele vazio na alma, né? E é isso mesmo que o pecado causou para nossas vidas, essa alienação. E aí nós vamos entender agora aqui, o primeiro tópico vai falar sobre si mesmo, né? Com relação a nós mesmos, o que o pecado trouxe. E diz assim, ó: quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, mas também menos de si mesmo. 1.1. Vergonha de si mesmo. A primeira alienação vivida pelo homem, como consequência do pecado, foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade. Ele veio com as suas mentiras e prometeu. Eles acabam experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência da vergonha. Sentir vergonha é sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. E é um sentimento muito ruim, né? No capítulo 2, o versículo 25 diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Depois que o pecado entrou, depois da desobediência, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte. Nós nos sentimos envergonhados muitas vezes perante as pessoas, perante a sociedade, nos sentimos rejeitados, às vezes por ser quem nós somos, pelo fato de pessoas nos julgarem. E é muito ruim sentir vergonha, né? Não é fácil. E ter vergonha de nós mesmos é uma experiência horrível. Não podermos ser quem somos é frustrante, é decepcionante e causa muita angústia. A desaprovação da própria consciência mostra como estamos por causa do pecado, alienados em nossa relação intrapessoal. E não poder estar bem consigo mesmo pode ser a causa de não estarmos bem com os outros. Muitas vezes não nos aceitamos, não queremos nos aceitar, temos vergonha de quem nós somos, do nosso cabelo, temos vergonha do nosso corpo, temos vergonha da nossa pele, temos vergonha da situação financeira que nós estamos. Quantas vezes, né? Quantas pessoas? E isso é muito ruim, é uma consequência da alienação, né? Da separação do homem de Deus, do ser humano de Deus. E é muito triste isso, né? Aqui nós vamos ver como o pecado nos destrói, começando dentro de nós, com o nosso próprio eu, com nossa própria alma, né?
e o nosso ser por completo. E aí no 1.2 nós vamos ver mais uma situação, culpa também, que é algo que com o pecado, com a alienação, a separação de Deus, entrou na nossa vida. O homem antes da queda vivia maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. É a primeira. Você vai entender. Que diz assim, ó. Quando Deus pergunta a Adão, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus pergunta para ele. Adão não diz simplesmente, eu comi. O certo é ele falar, olha, eu comi, Senhor. Me perdoe, eu não queria. Eu não queria te desobedecer, mas eu fiquei com vontade, com curiosidade, sei lá. Ele tinha que olhar para dentro dele mesmo e reconhecer o seu erro, reconhecer o que ele tinha feito. Mas não, ele cria uma justificativa própria, né? Ele vai e cria uma desculpa, dizendo, a mulher que me deste por companheira, né? Transferiu, arrumou uma desculpa, arrumou uma justificativa para tentar encobrir o seu erro, para justificar, né, aquilo que não é justificável. Porque quem justifica nós é o próprio sangue de Jesus, né? E aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Muitas vezes a consciência está falando que você fez de errado. Mas aí, o que a pessoa faz? Tenta achar um culpado, tenta jogar para outra coisa, tenta justificar. Gente, errou, pronto, fala logo, assume o erro, que é muito mais bonito, tem muito mais consequência positiva quando a gente reconhece e humilha diante de Deus, diante do próximo, se for necessário. Mas é necessário, nós temos que lutar contra isso, porque senão a culpa nunca vai nos deixar. Sempre vai carregar aquilo na sua mente. Pode até ser que a pessoa tenha a mente, como que fala, cauterizada e não sinta culpa. Mas aquilo, ela não esquece. Não esquece. E eu não acredito que a pessoa durma em paz, não. Só se for à base de remédio. Porque eu não acredito. Fica na mente. E o inimigo, ele é acusador, ele joga na cara mesmo. Né? E quantas vezes o inimigo joga na nossa cara os nossos erros? Até mesmo aqueles que a gente confessa. E a Bíblia fala, confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Quem confessa e deixa. Então, essa culpa foi algo que entrou. Até mesmo quando Deus perdoa, né, as nossas fraquezas, nossos pecados que a gente confessa, ainda muitas vezes não nos perdoamos, porque o nosso relacionamento com a gente mesmo está prejudicado. Então precisa haver uma cura. Por isso que é importante essa oração da cura, né? Curar os nossos relacionamentos. Quando fala disso, fala o meu relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. Então, nós precisamos lutar e pedir a Deus misericórdia sempre. E estar sempre na palavra de Deus, buscando a presença de Deus, né? Não podemos deixar isso jamais. E no 1.3 nós vamos ver medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Após pecar, pela primeira vez ele sentiu medo. Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu imediatamente após comer o fruto. Ele sentiu medo por se certificar que o morrerás realmente era verdade. Era uma realidade. Quando ele comeu daquela fruta, Adão e Eva eles comeram, eles então tiveram consciência, uma sabedoria do conhecimento do bem, tiveram o conhecimento do bem e do mal. E aí, com esse conhecimento, veio o conhecimento da morte. Então, eles compreenderam que a vida deles ia acabar, que eles iam morrer. E era o que Deus tinha falado, certamente vocês vão morrer. Não era que ia ser na mesma hora, mas ele sentiu a morte espiritual instantaneamente. Porque a primeira morte que o pecado traz é a morte espiritual.
e depois, se a pessoa não arrepender e consertar, a morte eterna. Mas ele sentiu naquele momento, né? E aqui vai dizer, ó, o medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado conta. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro. Temos medo de como vamos reagir diante das situações da vida. Temos medo do amanhã. Você vê uma sociedade que está em pânico. Qualquer coisa que acontece, as pessoas estão desesperadas, não quer sair mais de casa, sabe? Gente, o que é isso? Porque quanto mais o ser humano afasta de Deus, quanto mais querem seguir seu próprio caminho, mais essas coisas entram na vida da pessoa. Mais culpa, mais medo, mais vergonha. Onde as pessoas estão vivendo um tempo de ansiedade, de depressão, de doenças psíquicas, por causa do afastamento de Deus. Porque eles querem seguir o governo humano, ou seja, eles querem decidir o que fazer. E aí, a gente não sabe qual é o caminho certo. A gente não tem uma visão boa, a nossa visão é limitada. E nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, somos dependentes de Deus totalmente. Então, onde acontece tanta coisa que nós estamos vendo na sociedade, infelizmente. E a tendência é piorar, porque com a vinda do anticristo, aí vai ser pior. O anticristo é um ditador. Então ele vai encontrar uma sociedade manipulável, uma sociedade fraca, pessoas amedrontadas. E você vê que o mundo está fazendo isso com a sociedade, porque é o projeto dele. Então nós temos que nos apegar a Deus, né? Reconhecer os nossos erros, consertar a nossa vida enquanto há tempo, porque a vinda do Senhor está muito próxima e nós precisamos estar preparados. Amém? No tópico 2, nós vamos ver a alienação em relação ao próximo, a separação, né? Aquela situação, problemas, conflitos, nós vamos ver aqui muita coisa. Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. E quantos, né? 2.1. Transferência de responsabilidade. A culpa que Adão sentiu, alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar sua mulher por seu erro. Alienação com o próximo. Você vê que a alienação consigo mesmo causou alienação com o próximo. Veja só. Então, a culpa que ele sentiu fez com que ele culpasse o que estava próximo. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. A pessoa não assume e quer achar culpados. Todos em volta são culpados, menos a pessoa que errou. Não é desse jeito? Gente, a gente vive isso. A gente vive diariamente esse tipo de coisa, esse tipo de situação. É horrível, é triste, é angustiante. Sabe, a pessoa quer culpar a circunstância, a pessoa quer justificar com a chuva que cai, sabe, a pessoa quer caçar um culpado, mas ele não reconhece, a pessoa não reconhece. E aí o mal vai só aumentando, as coisas ruins vão só crescendo, né? Aí aqui diz assim, ó, o mal que faço é sempre por causa do outro. Uma frase que as pessoas, né, falam, não, mas uma coisa gerou outra, né? O ferido sempre vai ferir, né? Porque a pessoa não reconhece. Se as pessoas reconhecessem seus próprios erros e tentassem melhorar, não seria dessa forma. Não haveria tanta gente ferindo os outros. Porque as pessoas não reconhecem, aí acontece isso. Ou sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna. Com isso, nunca existe o outro. E o mal nunca é tratado. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas. É isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós convivemos com isso, gente. Quem nunca passou por situações como essa? A gente mesmo tem a tendência de querer justificar os nossos erros. É difícil, porque fere o nosso orgulho reconhecer, olha, eu fiz isso e isso de errado. Eu preciso melhorar. Não fui eu que fiz, me desculpe, me perdoe. Vai contra o nosso orgulho,
ele fica querendo falar mais alto, mas a gente tem que lutar contra isso. Sabe como a gente consegue? Palavra de Deus e oração, joelho no chão, jejum, porque aí a sua carne é mortificada e aí o orgulho é morto junto com ela, porque o orgulho é da carne, é da natureza humana e a gente precisa descer do pedestal, humilhar, porque a palavra de Deus fala que aquele que se humilha será exaltado. Então eu preciso me humilhar, eu preciso acabar com esse orgulho dentro de mim e mesmo que doa, mesmo que seja difícil, seja vergonhoso, eu tenho que reconhecer, olha, eu errei. Não fui eu que fiz isso, mas eu quero ser diferente. Me perdoe, ou eu quero ser melhor, sei lá, depende da circunstância, né, que aconteceu, que a pessoa fez. Pode ser, gente, uma palavra, uma coisa que cai, um copo que quebra, qualquer coisa. É nas pequenininhas que começa, nas coisas que a gente acha que é pequena, que não tem problema. Não tem problema, é uma coisa simples, só uma palavra. Gente, é nisso que tem que começar. Inicia nisso aí. A humilhação, para vencer o orgulho e para crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos, em nome de Jesus, e parar de transferir a nossa responsabilidade para as pessoas. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Somos homens e mulheres de Deus. Então vamos assumir a nossa responsabilidade. Além de ser homem e mulher de Deus, discípulo de Cristo. Pessoas que vão entrar no céu. E para entrar no céu, se não humilhar, não vai não. Se não reconhecer os erros, não vai não. Muita gente vai perder a salvação, vai deixar de entrar no céu porque não reconheceu, porque não humilhou, porque não assumiu sua responsabilidade e seus erros. E nós precisamos, em nome de Jesus, amém? 2.2, a perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmos, mas também um em relação ao outro. Adão ficou com vergonha de Eva e Eva ficou com vergonha de Adão. E eles se esconderam. Você acha que eles esconderam os dois juntos? Não, cada um foi para um lado, porque estava com vergonha. Então, veja só, aquela pureza, perdeu aquela simplicidade. Muita coisa perdida trouxe prejuízo para o casal, para o relacionamento entre eles. E aqui fala, foi esta primeira experiência com vergonha que os fez coserem aventais, ou seja, costurarem aventais com folhas. Podemos imaginar como a relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanentemente afetada. Tanto na responsabilidade, de transferir, de culpar o outro, de condenar o outro, de julgar o outro, porque essa transferência de responsabilidade causa isso, a gente julga o outro, mas não julga nós mesmos. E a perda dessa essência, dessa pureza que existe entre os dois, de olhar um para o outro e com amor, sem vergonha, sem timidez, com liberdade. Tudo isso acabou, foi afetado de forma permanente e profunda. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecados que nascem na mente. A cobiça, o desejo e o julgamento. Muitos pecados surgiram com a perda da pureza, como consequência, do pecado, da separação de Deus, e causou alienação com relação ao próximo, uma alienação muito prejudicial. E então nós vemos o que aconteceu. A ingenuidade deles havia sido substituída por desconfiança, medo e pensamentos ruins. Então eles se cobriram com folhas de figueira, numa tentativa de livrar-se da vergonha que sentiam. Veja, imagina o sofrimento, quanto foi angustiante para eles, aquele momento ali, porque quando a gente erra, quando a gente está muito assim afastado de Deus, mesmo na igreja, a gente começa na correria a afastar um pouco da presença de Deus, a gente vai começando a sentir angústia, vai começando a sentir vergonha, vai começando a sentir medo, pensamentos ruins. Agora imagina eles, naquele momento ali, tudo de ruim ali, eu acho que eles sentiram. Porque foi o início,
foi o primeiro ato de desobediência onde entrou o pecado. Então, acho que foi com muita força, que tudo foi muito forte o que eles sentiam. Eu acredito que tenha sido assim, então deve ter sido horrível, angustiante. E nós vemos que isso acontece também, né? Desconfiança, o nosso relacionamento com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, muitas vezes tem dias e dias de sentimentos ruins, às vezes, né? Com os nossos irmãos da igreja, você fica aquela sensação ruim, aquela desconfiança estranha, aquela sensação de incômodo. Meu Deus, isso é terrível. Veja quantos prejuízos. Nós temos que orar, repreender esses sentimentos, clamar o sangue de Jesus para tirar isso, todo impedimento, todo abismo que existe entre nós e o nosso próximo. Temos que buscar a ajuda de Deus para não permanecer assim. Não podemos aceitar esse tipo de situação, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Isso aqui foi no início. Agora nós temos uma ponte, a ponte que é Jesus. Não podemos aceitar esses sentimentos no nosso casamento, com nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos irmãos em Cristo. Não podemos aceitar, mas é preciso humilhar e pedir perdão e pedir a Deus misericórdia para que possamos amar o próximo como a nós mesmos e vencer todos esses desafios em nome de Jesus. No 2.3 nós vamos ver relações conflituosas. Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, que ele diz assim, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3,16. Esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência desta alienação social por causa do pecado. Veja que no original, antes do pecado, não existia sobre esse domínio do homem sobre a mulher. Não existia isso. Foi uma consequência do pecado. Então sempre estamos vendo casais brigando, casais competindo, sabe? Meu Deus, isso é muito triste, infelizmente. Isso é muito triste. E é uma consequência do pecado. Então quando o casal está nesse caminho de disputa, de um querer dominar o outro, está vivendo a natureza adâmica, está vivendo a sua essência pecaminosa. Então nós não podemos permitir isso no nosso relacionamento, no nosso casamento. Nós temos que humilhar, e entrar numa comunhão, entrar em comum acordo, para andar os dois juntos, porque Deus fez os dois para andarem juntos, para que os dois conduzisse a família na missão que Deus colocou para cada um, na missão que Deus estabeleceu, mas não que fosse um dominado pelo outro. Isso é consequência do pecado, infelizmente. Mas só que o pecado já foi vencido por Jesus na cruz, então nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, de um querer dominar, de ficar essa briga, porque eu que mando aqui, porque aqui quem fala mais alto é eu, aqui, essa palhaçada, gente, pelo amor de Deus. Meninice demais, infantilidade. Gente, nós somos servos de Deus. Nós somos crentes para entrar no céu. Não é crente igual o diabo que só crê, estremece e não obedece. Nós temos que ser crente para entrar no céu. Obedecer, humilhar, respeitar o nosso companheiro como líder, conduzir ele. Às vezes dar um passo atrás para que ele tenha atitude, para que ele tome a posição como líder, como sacerdote da casa, como provedor. Muitas vezes, e não é fácil para nós mulheres que hoje em dia somos, como que se diz, ativas em várias áreas, que nós trabalhamos fora, que nós resolvemos a nossa vida, aquelas mulheres que são bem resolvidas. Não é fácil, porque você é acostumada a resolver as coisas, pronto. Mas muitas vezes você tem que lutar contra o seu eu e deixar o seu esposo, incentivar ele a resolver as coisas também, a tomar uma atitude de líder,
de sacerdote. Que eu falo sacerdote porque ele que tem que ir lá e fazer, ele que tem que ir lá e conversar. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. E é algo que não é fácil, porque a nossa natureza não quer isso. Mas a natureza de Cristo, o caráter de Cristo em nós faz isso. Então que possamos deixar a natureza de Cristo tomar conta da nossa vida e não vivermos mais essas relações conflituosas, tanto com o esposo, tanto com irmãos, com filhos, com a nossa igreja, ser submisso aos nossos líderes. Nós temos dificuldade, gente. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Jesus, ele foi submisso aos líderes. Ele falava a verdade, sim, mas ele era submisso, ele cumpriu a lei. E ele é o maior exemplo, que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que possamos então viver o verdadeiro evangelho, que possamos viver verdadeiramente, porque Jesus já pagou o preço, não somos escravos mais do pecado. Então não vamos aceitar mais essa natureza pecaminosa dominar a nossa vida. Mas sim, o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, viver em nós e produzir o fruto do Espírito em nós. Amém? No tópico 3, nós vamos ver alienação em relação a Deus. A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica sua alienação para com o próximo. E esses dois tipos de alienação, intrapessoal e interpessoal, têm como causa a alienação em relação a Deus. Tudo começou na alienação em relação a Deus. Primeira separação que houve do homem, do ser humano, quando pecou, foi a separação de Deus. E com isso, prejuízo para si e para o próximo, né? Trouxe consequências nesse sentido. 3.1. Desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado de Eva e Adão surge em Eva, né? Antes dela comer do fruto. Ela desejou, né? Vocês acham que aquilo aconteceu tudo na mesma hora? Vocês acham que a serpente foi lá, já conversou com ela foi lá, já pegou o fruto? Não, aquilo aconteceu foi com o tempo. A serpente foi indo. É porque na Bíblia a gente tem que ter uma compreensão. O inimigo, ele é astuto. Ele foi fazendo a cabeça dela e ela foi dando ouvido para a conversa do diabo através daquela serpente. Então foi manipulando ela, foi convencendo ela e ela foi dando lugar. E aquilo começou, entra pelo ouvido ou pelo olhar, vai para a mente. E aí, se você não repreender, se você não clamar o sangue de Jesus, até mesmo quando você vai olhar ou quando você ouve, né? Se você não repreender, desce pro coração. E aí, ó, vai sendo gerado até que é como se fosse um neném sendo gerado e você dá a luz. Quando você faz, quando você pratica, você deu a luz. Foi assim com Eva, né? E aí, foi antes dela comer do fruto, ela já tinha pecado dentro do seu coração, né? Dentro do seu interior. Né? E é isso que acontece nas nossas vidas também. Tiago ensina sobre isso. O pecado nasce no desejo bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. Veja só. Bastava-lhe a chance da consumação. Consumar, praticar, né? Mas para ele decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Se Deus realmente amasse vocês, não lhes privaria deste prazer e conhecimento. Que foi o que Satanás falou para ela. Nossa, mas será que vocês não podem comer desse fruto? Por que será que Deus não deixou? Deus está escondendo de vocês. Será que Deus ama mesmo vocês? É como se o diabo falasse isso. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Eles fizeram uma escolha. Duvidaram de Deus, duvidaram do amor de Deus, do caráter de Deus. Desconfiança. Olha o que o pecado causou. E até hoje, né? Até hoje nós vemos pessoas que duvidam do amor de Deus. No meio daquela tribulação, quantas vezes a gente pensa que Deus não ama a gente? A gente pensa que Deus abandonou, sendo que Deus ele é fiel com Ele mesmo. O que Ele fala, Ele cumpre. Mas a gente, por causa do pecado,
a nossa natureza pecaminosa, tem essa desconfiança, né? E a gente acaba duvidando daquilo que Deus fala, do amor dele, de tudo que ele faz. E aí é muito triste. Nós precisamos lutar contra isso. E mesmo que venha a dúvida, mesmo que venha a desconfiança, repreender e falar, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará ao meu favor. Lembrar daquele versículo que fala do amor de Deus, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrar daquele outro, pode uma mãe esquecer do seu filho, do filho do seu ventre. Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Olha a importância da palavra de Deus. Olha a importância de estarmos meditando na palavra de Deus, porque é nesses momentos de dúvida, de desconfiança, de angústia, de solidão, que o Espírito Santo nos lembra da sua palavra. Fala ao nosso coração, lembrando tudo aquilo que ele já prometeu para nós. Por isso é importante nós estarmos em constante leitura da palavra de Deus e oração, né? Porque a oração é falar com Deus e a leitura é quando ele fala com a gente. Oh, glória a Deus, aleluia. 3.2. Culpar Deus pelos seus erros. Mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. A pessoa na sua consciência ela sabe que foi o erro dela, foi a escolha dela, mas ela ainda que é culpada. Porque Deus não ouviu a minha oração. Porque Deus não quis me atender. Porque Deus me levou para esse caminho. Pelo amor de Deus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Algo do tipo, quem mandou me dar essa mulher? Ué, pra que me deu essa mulher então? A culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Olha pra você ver. Era nesse sentido. Eva tenta justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. Algo do tipo, quem mandou criar essa serpente também? A culpa é dessa serpente. Aí querem culpar a Deus, né? Que o que Deus faz dá errado, que o que Deus faz não dá certo. Porque olha aí, né? Querendo culpar, culpando ao próprio Deus. Gente, nós temos que vigiar demais o que a gente fala na hora da raiva, porque muitas vezes a gente está falando contra Deus. Quando a gente fica com raiva da natureza, quando a gente fica com raiva das coisas que acontecem com os animais, fica com raiva dos animais, foi Deus que fez. E a gente tem que vigiar demais, porque senão a gente está cometendo uma blasfêmia contra Deus. Pode até acontecer, né? Porque tudo foi Deus que criou. Mas está denegrido, a natureza está esquisita, os animais, está acontecendo algumas coisas que a gente não entende por causa do pecado. Toda a terra foi amaldiçoada. Então a gente não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, temos que vigiar e falar, graças a Deus. Está difícil, está complicado, aconteceu isso e aquilo, mas Deus é fiel, Deus é perfeito, tudo que Ele faz é maravilhoso. Nós temos que vigiar demais, meu Deus do céu, pensa, não é fácil? Não. E aí nós vemos aqui que lá no jardim estavam as árvores que o Senhor Deus fez brotar. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como devia lidar com as árvores. E tinha também a capacidade, como dom dado pelo Criador, para dizer sim e não. Eles tinham essa capacidade. Deus deu esse dom para eles, de dizer sim e não, do livre-arbítrio, desde o princípio, né? Ao primeiro casal faltou lealdade e obediência em submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? Nós temos que pensar, porque tem muita gente que fica excomungando a Eva e o Adão. Mas temos que pensar, e se fosse você no lugar deles? Se fosse eu? Gente, qualquer um no lugar deles ia desobedecer. Porque é da natureza humana. A desobediência. Nós precisamos vigiar demais. Adão e Eva pecou aquela vez lá e talvez mais um pouco, até morrer. E nós que estamos pecando muito mais hoje. Misericórdia. Olha a humanidade como que tá. E ninguém é melhor que ninguém, não. Nós precisamos estar em constante vigilância o tempo todo. Pedindo a Deus misericórdia. Reconhecendo os nossos erros. Nós temos que ver como nós estamos. E parar de olhar para o outro. Ficar vendo a vida do outro, observando a vida do outro, isso é da natureza pecaminosa. Nós não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo já nos libertou. Para que ficar vivendo desse jeito? Para que deixar o pecado te dominar? Para de observar a vida dos outros e olha para você mesmo. Olha para o seu interior, como diz a palavra, examine-se a si mesmo.
e olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e para de olhar para a vida do outro. Misericórdia, nós precisamos vigiar, né? Ver como está a nossa vida, como que estamos lidando com a vontade de Deus. É para meditarmos. Amém? 3.3. As maldições não são o final. O morrereis de Deus começa a acontecer com o parto, com dores, trabalho penoso e terra maldita e, finalmente, a morte. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. Ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil. De manter esperança de uma nova terra na restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja a morte. Veja só, tantas coisas ruins que o pecado trouxe, tanta tristeza, né? A dor do parto, o trabalho penoso, muita coisa, mas olha que coisa maravilhosa que Deus nos fez, uma solução. Através de Jesus, nós podemos ver que há algo maravilhoso em gerar filhos, que mesmo que a gente sofra com dor, um corte na barriga, ou um parto normal, que é aquela dor terrível, quando você pega aquela criança, aquele nenenzinho tão indefeso, que é uma parte de você, você sente algo que não dá nem para explicar. E veja que Deus, mesmo com as consequências, Deus ainda nos abençoa, Deus ainda nos dá alegria, mesmo diante das dificuldades. E é maravilhoso. E o trabalho, como que dignifica o ser humano. Como é bom a gente fazer um trabalho que a gente gosta, a gente se sente realizado. Quando você tem um trabalho assim que você vê um resultado positivo, você sente satisfação. É maravilhoso, por mais que seja exaustivo muitas vezes, né? Mas é gratificante, porque é o Espírito Santo que produz em nós. Foi por causa de Jesus que isso veio acontecer em nossas vidas. Há algo maravilhoso, né? E a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Que mesmo que morramos aqui nessa terra, sabemos que lá na glória nós vamos ter a vida eterna. A vida eterna com Deus. E vai acabar todo esse sofrimento que o pecado trouxe, vai acabar o pecado. Meu Deus, é gratificante, vale a pena viver. Mesmo com tudo isso, vale a pena. Temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele ainda vai fazer. Vale a pena, porque o que Ele faz a gente sentir aqui com as coisas que Ele faz em nossa vida, supera tudo que existe nesse mundo. Não tem nada que se compara, nada. E é maravilhoso. E aqui tem um comentário de João Calvino que diz: mas para que a tristeza e o horror não nos esmaguem, o Senhor derrama por toda parte os sinais de sua bondade. Além disso, embora a bênção de Deus não seja mais vista pura e transparente como ela se manifestava ao homem em sua inocência, se o que permanece por detrás for considerado em si mesmo, Davi verdadeira e apropriadamente exclama: a terra está cheia da mercê de Deus, da bondade de Deus. Nós ainda temos a bondade de Deus ao nosso favor, a disposição, mesmo com tudo isso, o amor dele nos alcança e nos perdoa e nos redime através de Jesus Cristo. Glória a Deus, que possamos glorificar o nome do Senhor por isso. E a conclusão vai nos dizer: para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. O próprio Deus enviou seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Então, para você viver bem consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com tudo ao seu redor, você precisa estar bem com Deus. Você precisa ser grato a Deus. Você precisa reconhecer que Ele tem derramado o seu amor, que Ele morreu por nós, que Ele não está alheio aos nossos problemas, que Ele se importa conosco. Você precisa reconhecer isso, você precisa lembrar disso e ser grato. Começa por aí, nosso relacionamento com Deus. E aí, nosso relacionamento com Deus bem, tudo flui bem, tudo ao nosso redor, com a gente mesmo, com o nosso próximo e com o mundo ao nosso redor. Que possamos viver isso em nome de Jesus. E
e que possamos aprender cada vez mais através da palavra de Deus e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fiquem na paz. Eu quero agradecer você que tem curtido, você que compartilhou, você que comentou, você que está orando aí, né? Que Deus possa te recompensar. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Ele não tiver voltado, porque Ele em breve voltará. Fiquem na paz.